O que Deus me ensinou sobre prosperidade, Kenneth E. Reagan. Não é Deus quem está retendo o que você necessita. Se você gosta desse tema, já clica aí no sininho, porque toda semana vai ter um livro novo para você acompanhar. Compartilha esse vídeo, curte e vamos lá. Capítulo 1. A revelação do céu. Nos dias de hoje, o tema da prosperidade é tão incompreendido na igreja que senti a necessidade de comentar sobre isso. O próprio Senhor me ensinou sobre prosperidade. Nunca li sobre isso em livro nenhum. Recebi esse ensinamento diretamente do céu e isso me abençoou tanto e abençoou tanto a minha família que quero compartilhar esse tema com vocês. Nasci e fui criado na denominação Batista do Sul. A primeira igreja que pastoreei era batista. No que se referia aos pastores, nós batistas tínhamos o velho ditado: Senhor, tu o mantens humilde e nós o mantemos pobre. Nós pensávamos que estávamos fazendo a vontade de Deus e que era assim que as coisas deveriam ser. Então, mudei para a denominação pentecostal, porque entre eles havia uma energia, mais vigor e mais vitalidade que entre os batistas. E eles tinham o dobro de eficácia em manter o pastor pobre. De uma maneira ou de outra, nós, jovens pregadores, engolíamos tudo que os líderes mais velhos diziam sobre prosperidade. Não dedicávamos tempo para examinar a palavra de Deus sobre esse assunto. Aprendemos que se alguém for realmente humilde, esse alguém é pobre, e que é uma característica da santidade morar na rua da sobrevivência, bem ao final da quadra, ao lado do beco da lamentação. Aprendemos que se alguém é cristão, esse alguém deve passar pela vida, especialmente se for um pregador, sem nada, e com a sola do sapato gasta, com o fundo das calças surrado e a camisa esburacada, e dirigindo um carro velho com o paralama pendurado. Isso é humildade e santo. Isso é honra a Deus. Já ouvi pessoas dizendo: não quero nenhum desses bens do mundo. Então aprendi a dizer o mesmo: não quero nenhum desses bens do mundo. Semelhante àquelas pessoas, eu não tinha nenhum desses bens no mundo também. Como se houvesse alguma coisa errada com os bens deste mundo. Bem, e há, alguém pode dizer. Não, não há. Fui pastor por quase 12 anos. Minha família e eu tínhamos fé para curar a nós mesmos e a nossos filhos, mas não havia fé para finanças. Nós sempre passávamos por lutas financeiras, tanto como a família quanto como a igreja, em todos os momentos em que pastoreamos uma congregação. Agora, quando olho para trás, viro o rosto com vergonha por ter sido tão estúpido. No fim das contas, conseguíamos nos virar de uma maneira ou de outra. Aos trancos e barrancos, chorando e gritando e jejuando e orando. Parecia que nunca iríamos conseguir, mas conseguimos. Deus tinha misericórdia da nossa estupidez e da nossa ignorância e nos ajudava apesar de tudo. Capítulo 2. Dispostos e obedientes. Deixei minha última igreja em 1949 e fui para o Ministério do Campo, indo de igreja em igreja realizando o que chamávamos de avivamentos, ou reuniões. Depois de um ano no campo, de fevereiro de 1949 a janeiro de 1950, meus registros mostravam que eu havia recebido $1.200 em relação ao que havia recebido da minha igreja nos 12 meses anteriores. Além disso, a antiga igreja fornecia a nossa casa paroquial, a melhor das que nós havíamos morado, e também custeava os serviços essenciais. Pagavam todas as minhas despesas de viagem de cada convenção que eu precisava participar e estavam sempre comprando roupas e outros presentes para minha esposa e para mim. Agora que eu estava por conta própria, tinha que pagar pelo aluguel, pelos serviços essenciais e ir às convenções à minha própria custa e pagar pelas despesas da viagem de ida e volta das reuniões. Durante aquele primeiro ano no campo, minhas roupas e meu carro estavam desgastados. O carro estava com os 4 pneus carecas e sem estepe. Na verdade, as coisas estavam tão ruins que tive que vendê-lo para um ferro velho. Consegui o total de 3 empréstimos diferentes que eu havia feito. Com o pouco que restou, compramos uniformes escolares para as crianças e isso nos deixou com praticamente nada. Morávamos em um apartamento de 3 quartos. Kim não tinha um quarto. Ele dormia em uma pequena cama dobrável na cozinha, que era o espaço onde eu estudava a palavra quando voltava do campo. Eu estava em uma reunião no leste do Texas,
quando decidi falar com o Senhor sobre os nossos problemas financeiros. Comecei a fazer um jejum parcial e todas as tardes eu passava horas em oração. Falo com o Senhor da mesma maneira como falo com você, porque afinal de contas, Ele sabe quais são as intenções. Não há razão para representar. No terceiro dia, eu estava com todas as minhas dívidas dispostas bem na minha frente e disse: Agora, Senhor, está vendo como eu estaria melhor se tivesse ficado na minha igreja? Era isso que eu queria fazer afinal. Abri a Bíblia em Isaías 1,19. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. E citei essa passagem para Deus novamente. Lembrei a ele que eu havia recebido $1.200 a menos do que recebia no tempo em que pastoreava uma igreja. E lembrei a ele que minhas roupas estavam gastas e que eu estava sem carro. Eu dizia: Senhor, tu disseste aqui na tua palavra, se quiserdes e obedecerdes, comerei o bem desta terra. E com certeza não estou comendo o bem desta terra. Meus filhos não estão vestindo roupas adequadamente. Meus filhos não são alimentados adequadamente. Não temos uma casa adequada. Sei que o problema não é teu, porque o Senhor nunca muda. Então onde está o problema? A voz mansa e suave do Senhor falou ao meu espírito, ao mais íntimo do meu ser. Em primeiro lugar, essa passagem que você fica citando para mim diz: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. A razão pela qual você não está comendo bem desta terra é porque você não está qualificado. Você é obediente, mas não quer. Então, você não se qualifica para comer o bem desta terra. Não me diga que leva muito tempo para querer. Eu sei que não. Fiz um pequeno ajuste dentro de mim e em 10 segundos passei a querer. Eu disse ao Senhor: agora eu quero, agora eu estou disposto. Tu sabes que estou disposto. E o diabo sabe que estou disposto. Agora estou pronto. Estou pronto para comer o bem dessa terra, porque tu me disseste que tudo o que me faltava era querer. Sim, ele disse. Sei que você está. Em seguida, o Senhor me alertou sobre uma questão. Seu problema é que você não pratica o que prega. Uau, que golpe direto. Apoiei as mãos no estômago, pois doía como se alguém tivesse me dado um soco bem ali. Senhor, tu me deste um golpe com essa. Mas eu pratico o que prego. O que o Senhor quer dizer com você não pratica o que prega? Protestei. Você prega a fé, mas não pratica a fé, ele respondeu. Saí em minha defesa. Ora, Senhor, tu sabes que pratico. Em todos esses anos, desde que recebi minha cura, nunca estive doente. Sempre recebi a cura de meus filhos, receberam a cura. Sim, ele respondeu, você pratica a fé no que se refere à cura, e isso é louvável. Mas você usa a fé somente para a cura, salvação e batismo no Espírito Santo. É somente até aí que você vai com sua fé. Mas a fé é a mesma em todas as esferas, em todas as dimensões. A fé opera de modo idêntico em todas as esferas e em todas as dimensões. A fé para finanças opera exatamente como a fé para a cura, batismo no Espírito Santo ou para a salvação. A fé é a mesma na dimensão das finanças como qualquer outra, declarei. O Senhor respondeu, ora, se fosse cura que você necessitasse para o seu próprio corpo, você a reivindicaria pela fé e estaria em público anunciando que estava curado. Você fez isso. Algumas vezes, até quando estava pregando, qualquer sintoma que você tivesse desaparecia. Então, você precisa fazer a mesma coisa no que se diz respeito a finanças. Tudo bem, Senhor. Eu vou fazer isso, concluí. Vi que eu não estava exercitando a minha fé nas finanças. Não sabíamos o que podíamos exercitar a fé para finanças, então não agíamos assim. A vida era uma luta e mal conseguíamos sobreviver. Capítulo 3. De volta aos princípios. Não se pode crer além do conhecimento atual. O Senhor me avisa, terei de corrigir um pouco a sua teologia. Eu havia sido doutrinado com todo aquele pensamento religioso e, inconscientemente, eu ainda achava que talvez fosse errado ter as coisas desse mundo. Então o Senhor me disse, volte ao livro dos princípios. Eu sabia que ele estava falando sobre o livro de Gênesis. Você sabe que eu criei a terra e a sua plenitude. Vê Salmos 89, 11. Sim, respondi. Você sabe que eu criei
o meu homem Adão? Sim. Você sabe que o Salmo 50 diz: são meus todos os animais do bosque e as amalhas e os milhares sobre as montanhas. Versículo 10. Sim. E que no Antigo Testamento diz que minha é a prata e meu é o ouro, Ageu 2:8. Sim, eu disse, eu sei disso. Tudo isso é meu porque eu sou o Criador. Eu criei essas coisas, mas depois eu entreguei tudo ao homem Adão. Eu disse: deste-lhe domínio sobre as obras da sua mão. Salmos 8:6. Isso significa que Adão tinha o domínio sobre o gado que estava aos milhares nas montanhas. Ele tinha domínio sobre o mundo e sua plenitude. Ele tinha domínio sobre a prata e o ouro. Então o Senhor afirmou: para quem você acha que eu criei gado aos milhares sobre as montanhas? Para quem você acha que eu criei a terra e a sua plenitude? Para quem você acha que eu criei a prata e o ouro? Para o diabo e sua turma? Não, para o meu homem, Adão. Mas Satanás veio e Adão cometeu alta traição, vendendo-se para o diabo. Eu nunca havia ouvido ninguém pregar isso. Na época, em janeiro de 1950, isso era totalmente novo para mim. Uma revelação. O Senhor continuou: Adão originalmente era o Deus deste mundo. Ele governava e dominava este mundo. Foi assim que eu planejei. Quando Adão se vendeu para Satanás, então Satanás se tornou o Deus deste mundo, como diz em 2 Coríntios 4:4. Mas ele não era o Deus deste mundo no princípio. Ora, o mundo pode construir um salão de festas, um bar para apresentações musicais, uma cervejaria ou um teatro, colocar luzes de neon na frente do estabelecimento e decorá-lo lindamente. Mas se alguém quer decorar a igreja, as pessoas dizem: ah, não. Mas eu espero que o meu povo tenha o melhor lugar da cidade para se reunir. O Senhor realmente me disse isso. E prosseguiu: eu não estou retendo dos meus filhos pequenos as roupas e a comida adequada. Esse não sou eu, é o diabo. Ele é o Deus deste mundo. O dinheiro que você precisa está aí na terra, não está aqui no céu. Eu não vou fazer chover dinheiro do céu porque não tenho dinheiro aqui em cima. E se eu fizesse chover notas de $20, elas seriam falsas. E eu não sou um falsificador. Veja, a prata e o ouro estão aí embaixo na terra onde você precisa deles. E eu disse em Lucas 6,38: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, os homens, entre aspas, vos deitarão no vosso regaço. Aí embaixo. Então, o que devo fazer? Perguntei. E ele respondeu: em primeiro lugar, e isso vai ajudar você, não ore mais pedindo dinheiro, isto é, da maneira como você tem orado. Reivindique tudo o que você necessita. Eu nunca havia ouvido ninguém falar assim sobre dinheiro. Isso foi um choque para mim. Acho que o meu queixo caiu e os meus olhos saltaram. O Senhor continuou: diga, Satanás, tire as mãos do meu dinheiro, porque é Satanás quem está impedindo que ele chegue até você, e não eu. Reivindique-o, porque ele está aí embaixo, na terra, e Satanás detém o controle do seu dinheiro, porque ele é o Deus deste mundo. Diga, eu o reivindico, citando o que for que você queira ou necessite. As pessoas podem dizer: bem, posso crer que Deus vai suprir nossas necessidades, mas você está indo longe demais quando começa a falar sobre desejos. E foi exatamente isso que eu disse ao Senhor. Ora, Senhor, posso crer que tu queres suprir todas as minhas necessidades, mas como os meus desejos? Você afirma ser um seguidor da palavra. No Salmo 23:1, que você cita tantas vezes, diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Versículo 1. Salmo 34 diz: os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Versículo 10. Reivindique tudo que você necessita ou deseja. Diga: Satanás, tire as mãos das minhas finanças. Depois, vão espíritos ministradores e façam o dinheiro vir. O Senhor respondeu:
Eu disse: Senhor, o que queres dizer com isso? Nunca ouvi isso antes. Bem, você já leu em Hebreus 1,14, onde diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Senhor, eu pensava que ali dizia para ministrar a nós, respondi. Não, ali não diz que eles vão ministrar a você. Ali diz que eles vão servir a seu favor para você. Na verdade, os espíritos ministradores são enviados para servir você. Por exemplo, você entra em um restaurante e senta, e o garçom vem para servir você, para servir a sua mesa, para ministrar para você. Você faz o seu pedido e ele vai e traz para você. Você está vendo o que o Senhor diz? Faça o seu pedido. Peça aos espíritos ministradores para fazê-lo, dizendo: vão espíritos ministradores e façam o dinheiro vir. Então eu pude entender que durante anos havia anjos de pé ao meu redor sem fazer nada, porque eu nunca disse a eles para fazer nada. Eu podia imaginá-los dizendo uns aos outros: gostaria de saber quando este homem vai acordar. Vamos ver a passagem completa de Hebreus. Em qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos sob os cabelos de teus pés? Não são, porventura, todos esses espíritos ministradores, ele está falando sobre os anjos, enviados para onde? Aqui para baixo? Para servir a favor daqueles, não para ministrar aqueles, que hão de herdar a salvação? Hebreus 1, 13, 14. Anjos são espíritos. Eles são espíritos ministradores e são enviados a servir em favor daquele que hão de herdar a salvação. Somos nós. Nós somos os herdeiros da salvação. Senhor, eu disse, pensei que o Espírito Santo é que havia de fazer que a palavra disse que ele faria, habitar em nós e nos ensinar. E o Senhor me explicou. O diabo, o próprio Satanás, não faz todo o trabalho maligno. Ele é como o capitão do exército. Demônios e espíritos malignos fazem o trabalho dele na terra. Eles influenciam as pessoas, falam às pessoas. Eles tentam fazê-las roubar, cometer adultério e toda sorte de coisas erradas. Naturalmente, o Espírito Santo influencia você. Por outro lado, os anjos, que são bons espíritos, também estão na terra. Se você disser a eles para fazer o dinheiro vir, eles irão e influenciarão pessoas para o bem, assim como os espíritos malignos influenciam as pessoas para o mal. Então, o Senhor me instruiu que depois que eu reivindicasse o que necessitava, o assunto estaria encerrado. Eu não tinha de orar nem fazer nada mais. Se eu pensasse no assunto, deveria simplesmente permanecer cheio de fé e dizer: obrigado por isso. Deus, está funcionando. Aleluia. Capítulo 4. Exercitando a fé. Jamais esquecerei o que aconteceu. O Senhor me disse tudo aquilo no quarto da casa paroquial onde eu estava orando. Se você recebeu uma revelação de Deus, prove-a primeiro antes de começar a pregá-la ou a ensiná-la. Não há problema até provar que ela está alinhada com a palavra e com a experiência. Foi o que fiz com essa revelação controversa com relação às finanças. Deixei a casa paroquial e fui andando até a igreja. Meus joelhos estavam tremendo muito. Eu não tinha certeza se aquilo funcionaria. Tudo isso era novo para mim. E eu nunca havia ouvido ninguém dizer nada igual. Mas eu podia visualizar acontecendo porque havia uma passagem bíblica de base para isso. Lembro-me de ficar de pé na plataforma da igreja vazia e imaginar aquele pequeno grupo de cerca de 70 pessoas. Com medo e tremendo, eu disse em alta voz: Eu reivindico $150 esta semana. Então fiquei cheio de ousadia e disse: Satanás, tire as mãos do meu dinheiro. Imaginei que eu podia ver todos aqueles espíritos ministradores ali e declarei: vão, espíritos ministradores, e façam o dinheiro vir. Eu sabia o suficiente sobre fé para entender que aquilo estava resolvido. Não era necessário repetir nada. Então saí da igreja e voltei ao meu quarto. O Senhor havia me dito para orar daquela maneira. Reivindiquei $150 por semana porque havia calculado o meu orçamento para as necessidades da minha família em casa e as minhas. Na estrada, e o valor que chegou
a $150 por semana. Isso mal era o suficiente para sobrevivermos. Eu não havia incluído nada extra naquela soma, nem mesmo um refrigerante ou um pacote de chicletes para mim. Eu estava vendendo o almoço para comprar a janta. Você já percebeu como as pessoas têm mais problemas na área de finanças do que em qualquer outra? O diabo irá atacar mais essa área porque é onde ele tem mais influência. O dinheiro está nesse mundo e ele é o Deus desse mundo. A igreja onde eu estava realizando a reunião ficava no campo de petróleo a leste do Texas. Aquele lugar já teve seus dias de glória e havia pregado ali um pouco mais de um ano antes, enquanto ainda pastoreava minha última igreja. E eles me pagavam $114 por 2 semanas. E ainda achavam que era um bom valor. Eu sabia que se sugerisse ao pastor que estava crendo para receber $100 por semana, ele diria: só mesmo Deus para fazer isso. E se eu sugerisse que estava crendo para receber $150 por essa semana, ele diria: nem mesmo Deus poderia fazer isso. Além disso, o pastor havia insistido com pessoas durante 45 minutos. Quem vai dar $10? Quem vai dar $5 para me pagar aqueles $150 por semana do ano anterior? Naquela noite eu disse: pastor, não peça nenhuma oferta para mim. Passe a bandeja e diga: essa é a oferta do irmão Reagan. Fale o mínimo possível. Bem, irmão Reagan, é nosso costume levantar uma oferta, ele protestou. As igrejas do Evangelho Pleno não mudam seus costumes. Eles preferem abrir mão de Jesus a mudar os costumes. Bem, eu disse, não levante oferta, apenas passe a bandeja. Mas, irmão Reagan, você não vai receber nada. Você não vai receber nem 25 centavos. Se eu receber apenas 25 centavos, você nunca vai me ouvir reclamar por isso. Seguirei o meu caminho com 25 centavos, e então vou saber que errei. Quero provar uma coisa. Apenas faça o que eu estou lhe dizendo, respondi. Recebi essa revelação lá pelo meio da semana. Na sexta-feira, o pastor me pediu para ficar por mais uns dias, porque as reuniões estavam indo muito bem. E eu só podia ficar até a noite naquela quarta-feira seguinte, porque eu tinha que ir para uma outra reunião no Alabama. Voltei ao Senhor e mudei meu pedido de $150 para $200. Quando a noite de quarta-feira chegou, o pastor me entregou $240 e 15 centavos após o culto e disse: isso supera qualquer coisa que eu já vi. Não sei de onde veio todo esse dinheiro. Eu entendi perfeitamente o que aconteceu, respondi. Testei a revelação novamente na reunião seguinte, reivindicando $150 por semana. Contei 45 pessoas no culto de adoração da manhã, incluindo o pastor, sua família e eu. E no final de 3 semanas, recebi $750 a mais. Um conjunto novo de pneus para o carro que eu havia acabado de comprar. Dali em diante, eu passei a ir intencionalmente às igrejas pequenas da área rural, embora eu pudesse ter ido às igrejas das cidades maiores. Eu havia recebido tanto dinheiro que eles ficavam perplexos. A palavra de Deus funciona. Foi necessária toda a fé que eu tinha em 1950 para crer que iria receber aqueles $150. Depois de alimentar minha fé com a palavra de Deus e exercitá-la durante os últimos 30 anos, agora posso crer em Deus com a mesma facilidade para receber $1 milhão quanto eu podia crer naquela época para receber $150. Sua fé pode crescer. Comece a exercitá-la nas coisas que você necessita. Mas não comece reivindicando algo absurdo. E lembre-se, não é Deus quem está retendo o que você deseja e necessita. Oração do pecador para receber Jesus como Salvador. Querido Pai Celestial, eu venho a Ti em nome de Jesus. A Tua palavra diz: o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. João 6,37. Por isso, sei que a Tua mão me lançará fora. Não me lançará fora, mas me aceitará. E eu agradeço a Ti por isso. Disseste na Tua palavra: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10,13. Estou invocando o Teu nome, de modo que sei que Tu me salva agora. Disse também: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação.
Romanos 10, 9 e 10. Creio em meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Cristo, Ele que ressuscitou dos mortos para minha justificação, e eu confesso que agora Ele é o meu Senhor. Porque a tua palavra diz, com o coração se crê para a justiça, eu creio com o coração agora. Tornei-me a justiça de Deus em Cristo, 2 Coríntios 5, 21, e estou salvo. Obrigado, Senhor. Aleluia. Se você crê nessa palavra, nessa oração final, faça com todo o seu coração e você será salvo. Em nome de Jesus. Amém. O que Deus me ensinou sobre prosperidade? Kenneth E. Reagan. Não é Deus quem está retendo o que você necessita. Se você gosta desse tema, já clica aí no sininho, porque toda semana vai ter um livro novo para você acompanhar. Compartilha esse vídeo, curte e vamos lá. Capítulo 1. A revelação do céu. Nos dias de hoje, o tema da prosperidade é tão incompreendido na igreja que senti a necessidade de comentar sobre isso. O próprio Senhor me ensinou sobre prosperidade. Nunca li sobre isso em livro nenhum. Recebi esse ensinamento diretamente do céu e isso me abençoou tanto e abençoou tanto a minha família que quero compartilhar esse tema com vocês. Nasci e fui criado na denominação Batista do Sul. A primeira igreja que pastoreei era batista. No que se referia aos pastores, nós batistas tínhamos o velho ditado: Senhor, tu o mantens humilde e nós o mantemos